Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas para mais um Conexão com o Sagrado. Estou muito feliz de estarmos juntas novamente. Então, vamos nos conectar, fazer a nossa conexão de sempre. Respirem fundo, tragam a sua consciência para o aqui e agora. A cada expiração, solta as preocupações. E vamos então fazer a nossa conexão com o ser, com a luz que fizer sentido para vocês. Como de praxe, podem procurar um ponto, fixar a visão nesse ponto e colocar a mão em direção a esse ponto e receber toda a luz que emana desse ser, dessa energia, desta luz. Quando sentirem que a palma da mão recebeu o suficiente, podem colocar a mão em direção à cabeça. Sintam, percebam essa luz entrando pela cabeça, clareando os pensamentos, trazendo tranquilidade e energia para todo o corpo. Sintam essa luz envolvendo todo o corpo de vocês. Então, essa luz começa a se expandir cada vez mais, até as nossas três luzes se unirem. E aí a expansão se dá de forma muito mais potente. E assim ela vai expandindo para nossa cidade, estado, país e para todo o planeta Terra. Sintam, percebam o planeta Terra como uma bola, toda em volta de muita energia, de muita paz. Então podem novamente colocar a mão em direção à luz, receber mais luz, mais energia. E essa nós vamos direcionar para o nosso coração, para o nosso peito. Sinto a energia entrando, envolvendo todos os corpos de vocês, o físico, emocional, mental, espiritual, energizando e vitalizando todo o nosso corpo, trazendo tranquilidade, relaxamento, vitalidade.
Façam algumas respirações profundas e no seu tempo pode abrir os olhos, voltando para o aqui e agora. Tranquilas? Então, nós vamos para a leitura da nossa introdução, que nós estamos desde o início do ano lendo essa introdução, e já está programado até dezembro a gente termina toda a introdução do nosso livro, né, Cura Vibracional Prática. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o procedimento, como é que funcionam essas cartas, que são estas cartas aqui, né? Que é hoje nós vamos trabalhar com a energia e com a essência. Então, a leitura básica é um complexo sentimento-pensamento. Então, quando eu estou lendo, o que está trabalhando dentro de cada um de nós é o sentimento e o pensamento, tá? Então, uma pessoa, Oi, ao ler o texto, Mayra, oi, não me ouviu? Desculpa. Desculpa, não fui testar, desculpa. estou te ouvindo agora, Tá. tudo Desculpa, bem. desculpa. Então, quando eu estou lendo o texto, né, para vocês, isso possibilita que vocês façam uma meditação, né, frente à carta, sobre a carta. Então, vocês vão meditar. O que que vocês meditam ao olhar essa carta, essa imagem? As formas, as cores e tudo isso são padrões vibracionais capazes de harmonizar vários níveis do nosso ser. Então, o importante é se concentrar na visualização da imagem da carta e na escuta, né, das minhas, do que eu estou lendo, né, do que traz o texto, além de se manter num estado meditativo. Não sei se vocês conseguem fazer tudo isso mas é possível, né? Então, deixe que as visualizações transformem, tá? Qual é o objetivo? Que essas visualizações elas transformem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E também a importância de a gente fazer o que a gente já faz sempre, que é a afirmação em voz alta, né? Mesmo que a gente hoje não deixe no mudo, só eu faça em voz alta, cada um de vocês faz, e isso é importante. E aqui ele ainda aconselha o autor, né, das cartas, a autora, ela aconselha que essas frases elas sejam repetidas, né, ao longo do dia, antes de dormir ou ao acordar, né, que elas sejam repetidas. Como vocês recebem no grupo, é possível vocês repetirem, sem problema nenhum, né? Se sentirem essa que é interessante. Porque a afirmação, ela mantém a nossa consciência em ressonância com o nosso espírito divino. Então, você pode imaginar o padrão seminal. O que que é o padrão seminal? É o padrão para novas criações, novas ideias, né? Um padrão inspirador de cada carta sendo projetado para um campo ondulatório da sua geometria única. Tá, nem todo mundo vai conseguir ter essas visualizações, mas tudo bem, elas são possíveis, né? De a gente imaginar esse movimento, inclusive, a partir da própria carta.
Então, essa visualização pode se dar de forma ao nosso redor e vibrando ao nosso redor. E ainda é possível colorir esse padrão, né? Essa criação, essas ideias, essa questão inspiratória, enquanto a gente sente a energia proveniente da própria visualização da carta. Deu mais ou menos para entender? Cada uma das cartas e todas elas podem ser uma passagem para o seu eu, um encontro com o Espírito Divino. Eu diria até com o nosso eu superior. E uma ressonância conjunta. Nós podemos compactuar com o espírito a ponto, ou com o eu superior, a ponto de nos vermos livres das negações dissonantes. Eles, é, segundo a autora, ao refletirmos, ao escutarmos as palavras, a gente tem condições de mexer nas formas pensamento. O que que é forma pensamento? É quando a gente está fixo numa ideia. Ah, pode ser de raiva, pode ser de mágoa. Então a gente fixa tanto que esse pensamento ele acaba formando uma massa energética. E essa massa energética, ela se acopla no nosso corpo. E com isso, ela tranca o fluxo que tem que ser contínuo de energia no nosso corpo. E aí manifesta na doença. Então, o que ela coloca é que a gente, ao usar a cura vibracional prática, a gente tem condições de mexer nas formas pensamentos. Também nos sentimentos negativos que formam crenças limitantes. Então, é um processo, e isso nada precisa ir para o consciente, né? Que eu acho que é o melhor ainda. A gente se entregar ao processo meditativo e deixar a coisa acontecer no tempo que tiver que acontecer. Precisamos reduzir nossas formas, pensamentos, à sua essência e liberar nossa memória celular dos antigos traumas de repressão, fúria, confusão e ilusão. Né? Então, na verdade, sempre trazendo a cura, a cura de bloqueios que não, a gente não precisa mais estar carregando. Foi possível entender? Ótimo, muito bem. Então, nós vamos para a leitura de hoje da nossa carta. Deixa eu projetar aqui a carta. Opa, não é essa. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim, Ótimo. Então, vamos lá. Para energia hoje. E eu achei muito interessante vir essa carta de energia e de essência. Energia na antiga Terra, que é essa que nós estamos vivendo, e essa energia, então, ela está na dependência do tempo e do espaço. E aí a gente um dia tem muita energia, no outro dia não tem quase nada de energia, e assim a gente fica, né?
Por quê? Porque nesse momento, eu pelo menos, e vi que não sou só eu, a energia tem alternado muito, né? Quando eu vejo, eu me sinto sem energia. E eu percebo que é um processo que o planeta Terra está meio que com essas mudanças e com essas vibrações todas e com energias mesmo, né, que a gente está recebendo, pelo menos comigo tem alternado. E aí vira essa carta nesse momento, achei isso muito interessante. E outra realidade que eu tenho percebido também é a questão da essência, como se o lado luz das pessoas estivesse querendo se manifestar. Pelo menos eu percebo isso nos atendimentos. Então, é um movimento bem forte agora de que a gente acesse a nossa essência, o nosso eu superior, o nosso eu mais divino, que a gente tem essa possibilidade, né, a partir da própria energia, de se trabalhar, de se refinar essa energia, de trazer essa energia para a nossa vida, de acessar esse eu superior. Então vamos lá. Energia. Você pode estar sentindo a energia em seu corpo agora como uma fonte de exuberância. Essa energia é um tesouro concedido pelo cosmos para que você use com sabedoria antes de morrer. No entanto, a morte é uma parte do processo da vida, no qual a energia se distribui de maneira diferente. Na morte, átomos e moléculas são simplesmente uma dança, enquanto na vida eles tecem células e tecidos. Esteja consciente do grande valor que a energia tem no seu corpo. Ela aumenta na proporção da sua gratidão. A energia é a fonte de mudança e transformação, além de ser um sistema de troca universal. Se você se sente desvitalizada ou desvitalizado, procure ficar em silêncio e perceber as sensações do seu corpo. Procure ter plena consciência dessas sensações, sejam elas dolorosas ou prazerosas, e procure não julgá-las. Agora, concentre a atenção e a respiração abdominal no espaço atrás do umbigo por pelo menos 10 minutos. Quando a sua percepção se intensificar, o mesmo acontecerá com a sua energia. Achei uma ideia interessante essa de a gente trazer, né, e se concentrar no que o que está a sensação, trazer a consciência para o que está nos incomodando de modo a interferir na energia. Energize e reanime. Visualize e sinta a energia fluindo através do seu corpo inteiro. A energia diz: energize e reanime. Sinta a energia pulsando e se irradiando em ondas à sua volta. Dissipe a exaustão da sua vida e liberte-se de autoimagens obsoletas. Desperte e dance. Tranquilo até aqui? Vamos para a afirmação, então. Eu vou ler a primeira vez e depois a gente faz as repetições, tá? Sou grata, ou sou grato, né, pela energia que sinto e a torno mais intensa por meio da respiração consciente. Então, vamos para a primeira, repetição. Sou grata pela energia que sinto e a torno mais intensa por meio da respiração consciente. Vamos para a segunda repetição. Sou grata pela energia que sinto
e a torno mais intensa por meio da respiração consciente. Última vez. Sou grata pela energia que sinto e a torno mais intensa por meio da respiração consciente. Eu até quero socializar com vocês que nem sempre eu sou muito disciplinada em fazer exercícios respiratórios. Mas, quando eu me sinto mais agitada, eu simplesmente paro e faço algumas respirações profundas. E só em fazer esse movimento, né, já alivia muito. Então, a respiração consciente, claro que eu também né, vou para o Pilates, no Pilates tem a questão da respiração, então não sou assim tão indisciplinada assim, mas eu vejo o poder que tem a respiração, né? E aí ela tá super ligada à nossa energia. Tranquilo? Podemos ir adiante? Podemos ir para a luz amor? Então, agora nós vamos virar aqui. Eu sempre aperto primeiro no errado. Então, nós vamos agora para a luz amor, que é a essência. Então, nessa dimensão, enquanto vocês estão meditando, é possível que a essência seja ativada a qualquer momento, instantaneamente. Então, ela não depende do tempo e do espaço. Então, vamos lá. A sua essência é a unificação da energia e da matéria por meio da consciência. As suas células querem que você as sinta, reconheça e deixe que elas elevem a sua vibração até a essência do seu verdadeiro ser brilhar. A essência é a quintessência. Quintessência significa o quinto elemento, uma substância etérea, além dos quatro elementos clássicos, que são a terra, a água, ar e fogo. Então, ela permeia o universo e a perfeição. Então, a essência é a quintessência espiritual da matéria por meio da sua luz-amor. À medida que você recebe mais luz-amor, ela passa a transformar energia em essência por meio da cooperação entre a sua mais profunda intenção e o seu DNA. Não duvide mais que a mente tem influência sobre a matéria. Você pode confiar que está realmente vivendo a experiência de levar as vibrações das suas células. Pode acreditar que é capaz de perceber agora a ação da luz-amor no seu ser começar a fazer mudanças radicais dentro de você, porque tudo está também ligado à nossa mente. Por isso que aqui ela, né, a autora fala tanto em acreditar, né, que aí a gente consegue sim mudar a nossa vibração. Ninguém disse que a iluminação é fácil ou indolor, né? Perceba que se a energia está se retraindo, é porque isso é necessário para refinar a sua percepção nas pequenas mudanças que estão acontecendo nas suas células. E que eu percebo também que são níveis. Então, a gente consegue, a gente recebe essa mudança vibracional, hum, vai acessar dores, vai trabalhar com essas dores. Aí a gente tem um período de equilíbrio, mas quando a gente estiver pronto para um próximo degrau, vai o desequilíbrio acontecer de novo. Mas com isso também a gente se torna cada vez mais leve e cada vez acessando mais rápido a nossa paz interior. Então, é um processo que a gente não tem muito querer. Pode, mas querer vibrar na dor e na densidade
É uma escolha meio. Eu sei que a maioria das pessoas fazem essa escolha, mas é uma escolha que eu acho assim. Para mim é difícil. Eu prefiro enfrentar o que eu precisar enfrentar, mas para poder hoje ter uma qualidade de vida que eu não posso dizer que eu nunca tive. E hoje eu sou uma idosa com uma qualidade de vida que eu nunca tive, quer dizer, eu acho que é isso que eu quero, né? Então, e é isso que eu estou fazendo aqui, que não seja só eu, mas que eu possa também trazer mais gente para essa vivência, porque é um é outra forma de estar nesse mundo e de viver este mundo. E aí a gente mudando muda todo o entorno, então, de todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho isso um movimento muito, muito legal. Então, as células, estão se abrindo para a luz amor no silêncio e na quietude. A volta à essência é uma atividade interior, não uma expressão exterior. Destile e refine. Visualize e sinta a essência como o voo da borboleta do seu corpo de luz. A essência diz: transmita e refine, emerja e voe. Transforme toda energia grosseira na pura essência do seu ser. A sua essência é um corpo de luz. Tranquilo? Deu para entender? Vamos para a afirmação. Eu confio no processo de refinamento energético que sinto e recebo mais luz, amor nas minhas células todos os dias. Vamos lá, então, para a repetição, 3 vezes. Eu confio no processo de refinamento energético que sinto e recebo mais luz, amor nas minhas células todos os dias. Segunda repetição. Eu confio no processo de refinamento energético, que sinto e recebo mais luz, amor, nas minhas células todos os dias. Última repetição. Eu confio no processo de refinamento energético que sinto e recebo mais luz, amor nas minhas células todos os dias. Espero que vocês tenham sentido, mas eu senti as minhas células vibrando só com a afirmação. Muito bom. Gente, algum comentário? Podemos ir adiante. E aí, para nós, como a gente mudou, né, um pouquinho, a carta do Jardim dos Anjos, deixa eu tirar esta. Interromper o compartilhamento. Vamos compartilhar agora a carta de hoje para vocês verem que maravilha. Estão conseguindo ver? A gente Sim, falou então o quê? Energia e essência. E aí a carta que vem é o quê? Integridade. Isso não deixa de ser a integridade que a gente tanto busca, né? Então vamos lá. Aí está a nossa carta. Então, como sempre, a gente vai fazer a leitura da carta para ver o que que essa integridade está nos pedindo, ajudando, ou nos mostrando um caminho. E depois eu vou fazer a visualização de cura, quando a gente então vai fazer a nossa
quando eu vou fazer a meditação guiada a partir desta carta. E aí vocês podem se acomodar melhor se para visualizar o que pede essa visualização de cura da integração. Então, integridade. Dentro de uma de nós, ou cada um de nós, num lugar tranquilo, afastado dos ruídos do dia a dia, existe um lago sagrado, onde somos capazes de enxergar a nossa verdade, a nossa essência, a parte mais bela do nosso ser. Você já visitou esse lugar dentro de você? Experimente. Isso lhe será extremamente útil, principalmente nos momentos de dúvida ou confusão. Trata-se daqueles momentos em que você está se sentindo perdida, sem saber o que fazer, sem saber quem você verdadeiramente é ou o que você verdadeiramente quer. Em momentos assim, e esse verdadeiramente o que se quer pode ser a própria busca pela essência, né? Em momentos assim, penetre nas suas próprias profundezas, viaje em direção ao centro do seu ser e busque por este lago. E quando o encontrar, simplesmente cale todos os pensamentos, afaste-se das opiniões das pessoas, jogue fora todas as expectativas sobre como você deveria agir, sobre quem você deveria ser. Aos poucos, você encontrará a sua verdadeira imagem, a essência divina que existe em você. A integridade acontece na nossa vida quando encontramos este lago e libertamos a nossa verdade, trazendo-a à tona. Quando somos capazes de refletir no mundo externo essa beleza que enxergamos nas profundezas do nosso ser. A integridade se torna presente quando permitimos que a nossa essência divina se manifeste na nossa vida, sem procurar esconder, distorcer ou camuflar a nossa verdadeira face. Quando agimos com integridade, honramos a nossa verdade, agindo como pessoas honestas, imparciais, confiáveis e éticas. De repente, nos sentimos capazes de cumprir o que prometemos, de manter um segredo, de agir com justiça e de manifestar as mais belas qualidades do nosso eu superior. Se a integridade surgiu a você neste momento, você está sendo chamada ou chamado a prestar atenção neste aspecto da sua vida. Talvez você esteja sendo testado. Talvez esteja no momento exato em que tenha de fazer uma escolha entre ser ou não ser verdadeiro em alguma questão da sua vida. A carta da integridade veio até você para ajudá-lo a honrar a sua verdade. Não tenha medo das consequências das suas atitudes ou dos seus posicionamentos. Não pense no que as pessoas vão achar ou em como elas lidarão com a sua verdade. Apenas diga a sua verdade da maneira mais cuidadosa e amorosa que for capaz. Todas as vezes que optamos pela verdade, permitimos que as energias sutis do universo se manifestem na nossa vida e na vida de todas as pessoas envolvidas, trazendo proteção e cura para todos. Tranquilo? Podemos Tranquilo. continuar, então? Vamos para nossa. Tentem se acomodar, pode ser aí, ou deitadas, como acharem melhor. E vamos para a nossa visualização de cura. Respirem fundo, feche os olhos.
Percebam aquela luz azul descendo do céu, invadindo todo o corpo de vocês, envolvendo todas as células, trazendo relaxamento, tranquilidade. Agora relaxa os pés, as panturrilhas, relaxa as coxas, a região pélvica. Relaxe as costas, os ombros. Relaxe os braços, as mãos. Relaxe o pescoço, o couro cabeludo. Relaxe os músculos da face, o ponto de tensão no meio das sobrancelhas. Relaxe os olhos e a língua dentro da boca. Sintam, percebam o corpo solto, relaxado. Mantenha os olhos fechados. E então mergulhe nesse espaço de quietude e silêncio que existe dentro de você. Vá se afastando das vozes e ruídos externos, das suas próprias crenças sobre o que é certo e errado. E simplesmente mergulhe até encontrar o seu lago sagrado. Ao encontrar o lago, você se senta em quietude em frente a esse lago. Você percebe uma luz surgindo lá no fundo. Então a luz para sobre o lago e então você vê uma linda mulher alada erguendo-se sobre a superfície do lago. Sua beleza é estonteante e a sua presença emana pureza, sabedoria, verdade e bondade. Ela vem em sua direção e você sente a enorme força da sua presença. Seria impossível esconder qualquer coisa dela. E intuitivamente você sabe disso. Ela olha nos seus olhos, um olhar profundo que enxerga sua alma. Você retribui o olhar e vê a si mesmo, refletindo nos seus lindos olhos. A mulher alada coloca gentilmente algo em volta do seu pescoço.
Um presente trazido das profundezas do lago para você. Você agradece e ela volta para o fundo do lago. Esse presente a ajudará a vivenciar a integridade em sua vida. Basta ter fé nisso. Mantenha um pouco aí, respira, começa a respirar fundo. Começa a mexer devagarinho os pés, as mãos, espreguiçando, voltando para o aqui e agora. Muito bem, gente. Tranquilas? Tudo bem, bem Então, tranquilo. tá bom. Foi um prazerzão estar com vocês. Até o próximo mês. Obrigada. Vemos de novo. Um abração bem forte, bem gostoso e que vocês possam acessar essa essência. Vamos lá acessar nossa essência. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada.